Alô, alô! Paulinho Boa Pessoa. Começou, gente, atenção, tudo pronto. A história que eu vou contar aqui hoje, nesse canal A Verdade de Cada Um, Paulinho Boa Pessoa, já está preparadíssima. Só queria lembrar o seguinte, viu, Gaia, uma coisa importante. Hoje, dia 31 do mês de julho, é o dia do cachorro caramelo. É o dia do vira-lata hoje. Hoje, o calendário reserva o dia do vira-lata. Então, confunde-se também com o dia do cachorro caramelo. Porque o caramelo entrou na história da família brasileira. Quem é que não conhece um cachorro caramelo? Quantas e quantas famílias que estão agora acompanhando-me pelo rádio e aqui no YouTube, através da Verdade de Cada Um, não tiveram ou têm um cachorro caramelo, né? Faz parte da vida de tantos. Então, olha, o caramelo tornou-se um símbolo contra os maus tratos. Aquela expressão vida de cachorro, isso é uma vida de cachorro, a gente tem que acabar com isso. O cachorro merece todo carinho, toda a atenção, independente da raça que tenha. Trata bem esse caramelo, trata bem esse vira-lata. Hoje o dia é para isso, é porque a gente reflita como é que você trata o vira-lata da sua vida, com carinho, com amor, porque tem que ser assim. Perfeito? Mais um detalhe. Esse canal nosso, o A Verdade de Cada Um, ele teve um problema técnico. Então as pessoas que elas eram membros do canal deixaram de ser devido a esse problema. Então eu estou pedindo a você que se torne membro aqui do canal A Verdade de Cada Um. Estou pedindo a você que se inscreva aqui no canal A Verdade de Cada Um. E estou pedindo a você que viva comigo a partir de agora essa história linda. Eu conto até 3 e a gente começa, hein, Gaia? 1, 2, 3, começou. Rádio é emoção. Rádio é verdade. Rádio é Paulinho Boa Pessoa. A Verdade de Cada Um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Lucélia. E durante muitos anos eu tive o privilégio de conhecer profundamente a vida de uma mulher extraordinária. Cássio, eu quero pedir a você que aumente um pouquinho o nosso volume aqui, isso. Não, esse volume aqui dessa, aí na mesa mesmo, isso. Aumenta o volume, quanto mais aumenta o volume, menos chiado tem. Isso, Gai, aí ficou perfeito. Ok? Perfeito. Então vamos recomeçar a história. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Lucélia. E durante muitos anos tive eu o privilégio de conhecer profundamente a vida de uma mulher extraordinária. E quando eu digo extraordinária, não porque ela tenha buscado qualquer tipo de fama, aliás, muito pelo contrário. Mas a dona Celina sempre foi uma pessoa discreta, reservada, dessas que passam pela vida quase sem fazer barulho. Quem a encontrasse caminhando pelas ruas jamais imaginaria que carregava nos ombros aquela senhora um dos dons mais raros e ao mesmo tempo mais difíceis de se suportar. Que dom é esse? Vou contar para vocês. Antes eu quero dizer que eu, Lucélia, eu trabalho como escrivã judicial. E vou explicar o que é uma escrivã judicial. Escrivã judicial é aquela pessoa que fica junto do juiz, junto da juíza, escrevendo aquilo que a juíza determina. Você sempre tem ali um depoente, testemunha, réu ou ré, enfim. A pessoa fala, mas aí a juíza, de acordo com o que ela ouviu,
ela dita para que a escrivã ou o escrivão judicial escreva. Entenderam qual é a minha função? Bem, isso posto, eu quero que vocês também entendam o seguinte: eu conheci profundamente a dona Celina. E quero contar sobre o dom que ela carregava nos ombros e quero dizer dos talentos dessa senhora. Muitos acreditam que pessoas assim como a dona Celina vivem cercadas de fenômenos espetaculares, porque o dom dela era espiritual. Mas a realidade costuma ser muito diferente. Na parte do tempo, ou durante parte do tempo, essas pessoas convivem com dúvidas, medos, solidão e um enorme receio de serem consideradas até desequilibradas. Às vezes a pessoa fica com receio, fala: meu Deus, e se eu for confundida com uma louca? E aí? E se de repente a pessoa não compreender esse meu dom e me confundir com uma louca? Foi exatamente assim que começou a história da dona Celina. E foi ela mesma quem, anos depois, me permitiu conhecer cada detalhe do que ela havia vivido, para que um dia essa experiência pudesse servir de conforto e reflexão para tantas outras pessoas. Quando conheci a dona Celina, faz muito tempo, ela exercia uma função de grande responsabilidade. Mas eu quero voltar aqui ao trabalho dela no cartório de registro civil. Ela estudava direito. Ela estava ainda em formação na faculdade de direito, aliás, uma universidade pública, diga-se de passagem. E ela começou a trabalhar ali, no cartório. Ela costumava dizer que cada diploma guarda uma história invisível, feita de noites mal dormidas, de refeições simples, de ônibus lotado, de aceitar inúmeros trabalhos temporários para completar uma renda. Fez pequenos serviços administrativos, organizou arquivos, revisou documentos para escritórios de advocacia, trabalhou em eventos nos finais de semana e por muitas vezes estudou durante a madrugada, porque a vida inteira dela era assim, consumida pelo trabalho, pelos livros, pelos estudos. Ela realmente era uma trabalhadora em todos os sentidos. Ainda assim, jamais Celina perdeu o brilho no olhar e nem a convicção de que a educação seria a maior herança que poderia construir para si mesma. Toda aquela dedicação foi recompensada quando passou a integrar a equipe daquele cartório. Rapidamente ela conquistou a confiança de todos ali no cartório. Ela era extremamente organizada, educada, paciente com o público e possuía uma memória impressionante para nomes, datas, procedimentos legais. Havia quem dissesse que ela nascera para lidar com documentos, tamanha era a sua precisão. Afinal, num cartório de registro civil, não existem espaços para pessoas distraídas. Cada certidão representa uma história humana. Ali se registra nascimento que acaba enchendo famílias de esperança, casamentos que oficializam sonhos e, infelizmente, também no cartório se lavra certidão de óbitos ou certidões de óbitos, documentos que encerram juridicamente uma existência, mas jamais conseguem apagar o amor que alguém deixou para trás. Foi justamente diante dessas certidões de óbito que a vida da dona Celina começou a tomar um rumo completamente inesperado. No início, ela acreditou tratar-se apenas de desgaste emocional provocado pelo trabalho. Afinal, lidar diariamente com pessoas enlutadas
Não é tarefa simples nem fácil. Mas aí, a dona Celina via filhos chorando pela perda dos pais completamente destruídos pela partida precoce de algum filho, esposos tentando manter a compostura enquanto assinavam documentos com as mãos trêmulas. Aquilo inevitavelmente tocava o coração da dona Celina. Mas aos poucos, ela então começou a perceber que havia algo diferente acontecendo. Porque sempre que a dona Celina se sentava para lavrar uma certidão de óbito, uma sensação estranha se aproximava dela. Não era apenas tristeza, não. Era como se uma presença silenciosa ocupasse o ambiente. Às vezes, um aperto forte surgia em seu peito sem motivo aparente. Em outras ocasiões, lágrimas insistiam em brotar antes mesmo que ela soubesse qualquer detalhe sobre a pessoa falecida. Havia dias em que um enorme sentimento de paz a envolvia também. E em outros dias, especialmente, ela experimentava uma angústia, mas tão intensa, que ela precisava interromper o trabalho, por alguns instantes, alguns minutos, para recuperar o equilíbrio. Ela nunca comentou isso com ninguém. Ela tinha medo até de... Será que estou ficando doente, meu Deus? Será? Pensava que talvez fosse apenas excesso de sensibilidade. Até que aconteceu algo impossível de se ignorar. Numa manhã aparentemente comum, uma senhora compareceu ao cartório para providenciar a certidão de óbito do seu pai. Dona Celina recebeu a documentação, conferiu cuidadosamente cada informação e começou a preencher os dados com a atenção de sempre. Tudo transcorria normalmente, até que, sem qualquer aviso, Dona Celina escutou uma voz. Não era uma voz produzida por alguém presente ali na sala. Não foi assim. Ei, oi. Não foi assim. Também não parecia fruto de imaginação. Era uma voz masculina, serena, cansada, carregada de sofrimento, como se brotasse diretamente em sua consciência. A dona Celina escutou enquanto lavrava aquele atestado de óbito, aquela certidão de óbito. Ela ouviu: estou sofrendo muito. Eu estou sofrendo muito, eu preciso de oração. Eu fui assassinado de uma maneira muito violenta. Eu tô sofrendo muito. A mão de Celina estremeceu sobre o papel. Ela ergueu lentamente a cabeça e olhou discretamente ao redor. O cartório seguia funcionando normalmente. Pessoas aguardavam atendimento. O cartório estava cheio. Funcionários conversavam em voz baixa, telefones tocavam, absolutamente ninguém demonstrava ter escutado qualquer coisa. Só ela ouviu aquela voz. E ela entendeu que só ela ouviu. Então, Celina respirou fundo, pensou consigo mesma que aquilo precisava ter uma explicação, ou quem sabe aquilo fosse fruto do cansaço. Tentou afastar a ideia, voltou a escrever, mas a voz retornou, agora ainda mais clara. Não me esqueçam, por favor, rezem por mim, peça para que rezem por mim.
A voz repetiu: por favor, peça que rezem por mim. Quando ela terminou de escrever a certidão, permaneceu alguns segundos em silêncio, segurando aquele documento nas mãos. Sabia que não deveria dizer nada. Não havia qualquer motivo racional para fazer perguntas que lhe viessem ao coração. Mesmo assim, uma força difícil de explicar parecia empurrá-la. Então ela foi entregar a certidão de óbito à filha daquele falecido. E aí ela perguntou com toda a delicadeza. Era outra característica da senhora Celina. A delicadeza. Perdoe-me, eu vou ser indiscreta. O senhor Gomes aqui do atestado de óbito, da certidão de óbito, ele foi vítima de um assassinato? A moça que recebia a certidão arregalou os olhos, seu semblante perdeu a cor e falou para Celina: foi. Respondeu quase sussurrando: foi. Mas como que a senhora sabe disso? Eu não falei isso para ninguém aqui. Celina sentiu um frio percorrer todo o corpo. Por alguns segundos não encontrou resposta. Tentando preservar a tranquilidade daquela filha, apenas disse: talvez tenha sido apenas uma impressão minha, mas antes que ela fosse embora, outra necessidade tomou conta do seu coração. Posso lhe fazer mais uma pergunta, moça? A mulher assentiu. Qual é a sua religião? A moça respondeu: católica. Celina respirou profundamente. Então a senhora, se puder, manda celebrar uma missa pela alma dele. Eu não sei explicar o porquê, mas eu sinto que ele precisa muito de orações da família. A filha permaneceu em silêncio por alguns instantes, agradeceu, emocionada, deixou o cartório, levando consigo aquele estranho conselho. Naquele mesmo dia, porém, a dona Celina anotou discretamente o nome do falecido em um pequeno pedaço de papel. E dias depois, entrou numa igreja próximo à sua casa, sem contar nada para ninguém, e mandou encomendar uma missa em intenção da alma daquele homem. Ela tinha uma rapidez assim para escrever, então ela escrevia para que as coisas não fugissem da sua memória. Ela própria compreendia o motivo. Apenas sentia que precisava fazer aquilo. Depois desse episódio, os acontecimentos passaram a se repetir com uma frequência cada vez maior. Nem sempre havia vozes. Às vezes, chegava apenas uma tristeza imensa. Outras vezes, uma paz até indescritível. Em certas ocasiões, surgiam frases curtas, quase como pedidos silenciosos. E foi exatamente numa dessas ocasiões que o destino colocou em seu caminho um homem que mudaria completamente a sua compreensão sobre tudo aquilo que ela estava vivendo. Os meses foram se passando e dona Celina já não conseguia mais convencer a si mesma de que aquilo fosse apenas fruto do cansaço. Havia dias em que saía do cartório, exausta, sem compreender por que determinadas certidões de óbito lhe causavam tamanha comoção, enquanto outras pareciam apenas despertar um sentimento de paz. Era como que se cada documento carregasse consigo uma história que ainda não havia terminado de ser contada. Ela jamais comentou essas experiências com os colegas de trabalho, não. Ela tinha medo de ser mal interpretada, sabia que bastaria uma única confidência para que começassem cochichos, aquela conversinha pelos corredores. Alguém poderia dizer que ela estava emocionalmente abalada, outro concluiria que precisava de tratamento psicológico, mental, e não faltava quem colocasse em dúvida a sua capacidade profissional se ela dissesse algo nesse sentido.
Por isso, resolveu guardar tudo dentro de si. Aqueles acontecimentos tornaram-se um segredo que somente ela é que conhecia. Somente ela. Até que certa manhã, chegou ao cartório uma família trazendo documentação para registrar o falecimento de uma criança. Difícil, né? Ela começou a preparar o documento e bastou que a Celina lesse o nome do menino para sentir um aperto diferente no peito. Pedro, 8 anos de idade. Ela respirou fundo e começou a preencher cuidadosamente a certidão. Sua experiência permitia que realizasse aquele trabalho quase automaticamente, mas naquele dia cada palavra parecia pesar muito mais do que de costume. Foi então que aconteceu. Sem qualquer aviso, ouviu uma voz infantil. Era uma voz doce, serena e ao mesmo tempo carregada de uma saudade impossível de descrever. Eu queria ter ficado mais um pouquinho. Eu queria ter ficado mais um pouquinho. Celina parou de escrever. Seu coração acelerou. Sentiu os olhos marejarem imediatamente. A voz continuou como se conversasse diretamente com ela. Fala para minha mãe não chorar tanto. Eu volto logo. Eu só tô precisando ir agora. Mas eu volto logo, eu quero voltar logo. Até uma caneta que ela segurava escorregou dos seus dedos. Ela fechou os olhos por alguns segundos, tentando recuperar o controle das emoções. Jamais havia sentido algo tão intenso como aquele, afinal de contas era uma voz de criança. Era uma mistura de ternura, saudade e esperança, sentimentos que pareciam não lhe pertencer e ao mesmo tempo invadiam completamente a sua alma. E quando ela voltou a abrir os olhos, ela percebeu que um senhor idoso no cartório olhava assim para ela discretamente do outro lado do salão. Não havia curiosidade em seu olhar, nem espanto, muito menos julgamento. Parecia alguém que compreendia exatamente o que estava acontecendo com ela ali. Aí a Celina, ela terminou o atendimento da melhor maneira possível, entregou a certidão à família do pequeno Pedro, desejou que Deus os confortasse naquele momento tão doloroso e permaneceu alguns minutos organizando alguns papéis, tentando disfarçar a emoção. Mas ela falou para a mãe: senhora, Pedro tá bem. Ele só pediu para a senhora não sofrer tanto, que breve ele vai voltar. A mulher ficou assim abismada. É? E não fez mais perguntas. E ela disse: é. A mulher ficou tão passada que se despediu da Celina com o documento e foi embora. E aí aquele homem, de cabelos completamente brancos, postura serena, aquele que ela tinha já espiado e visto, né? Ele esperou que ela terminasse ali o atendimento e ele veio e disse para ela: com licença, minha filha. Celina levantou os olhos. Pois não? O homem sorriu com delicadeza. Perdão pela liberdade, talvez eu esteja sendo inconveniente, mas eu acredito que Deus colocou este encontro em nosso caminho. Ela não respondeu, limitou-se a ouvi-lo. Meu nome é Alberto. Já sou bastante idoso e eu estudo os fenômenos espirituais há muitas décadas. Durante todo o tempo em que eu permaneci aqui, aguardando o meu atendimento, eu pude perceber o seu sofrimento. Celina sentiu um leve desconforto nessa hora. E aí, instintivamente respondeu: eu acho que o senhor está enganado, eu estou bem. O senhor sorriu novamente. Era um sorriso tranquilo de quem já esperava ouvir exatamente aquela resposta. Não, minha filha. Eu vi dons em você.
É isso que eu quero dizer. Dons de mediunidade. Ao ouvir aquela palavra, mediunidade, a Celina estremeceu. Porque nunca ninguém havia lhe dito aquilo. Jamais conversara sobre as suas experiências. Ela era muito discreta, ela não falava aquilo para ninguém. Mesmo assim, aquele desconhecido parecia enxergar algo que permanecia completamente invisível aos olhos de outras pessoas. E ela permaneceu em silêncio. Então ele prosseguiu. A senhora não está ficando louca. Também não está imaginando coisas. Existe uma sensibilidade muito rara no seu espírito, moça. E quando essa sensibilidade desperta sem orientação, costuma provocar medo, insegurança e muita confusão. Os olhos de Celina, na hora, se encheram de lágrimas. E pela primeira vez em muitos meses, ou quem sabe até anos já, alguém parecia compreender exatamente aquilo que ela não conseguia explicar nem para si mesma. E com a voz embargada, perguntou quase num sussurro: então o senhor acredita em mim? Alberto respondeu sem hesitar: eu não apenas acredito, eu consigo perceber a sua mediunidade. Houve um longo silêncio entre os dois. Era como se aquela simples frase tivesse retirado das costas de Celina um peso que ela carregava havia muito tempo. O velho retirou do bolso um pequeno cartão, entregou para ela. É que eu participo de uma casa espiritualista muito séria. Não fazemos promessas, não estimulamos fantasias e nem incentivamos qualquer tipo de superstição. Estudamos, oramos e procuramos compreender os fenômenos espirituais com toda a responsabilidade. Celina observou o endereço impresso no cartão. Ainda estava insegura. Percebendo sua dúvida, o senhor Alberto concluiu com enorme serenidade: não venha porque estou lhe convidando. Venha apenas. Desculpa, o seu nome qual é? Celina. Celina, venha apenas se o seu coração disser que já chegou o momento de compreender o que está acontecendo com você. Bem, durante vários dias, aquele pequeno cartão permaneceu guardado dentro da bolsa da Celina. Ela pegava nas mãos, lia o endereço, tornava a guardar. O medo dizia para esquecer tudo, mas a curiosidade insistia em permanecer. Até que numa noite de inverno, quando o vento frio percorria silenciosamente as ruas da cidade e o céu parecia coberto por um espesso manto de nuvens, Dona Celina tomou uma decisão. Vestiu um casaco, fez uma breve oração antes de sair de casa e foi para aquele endereço. Seu coração batia acelerado. Ela não fazia ideia de que, ao atravessar o portão daquela casa espiritualista, deixaria para trás a vida que conhecia e começaria uma jornada capaz de transformar completamente a compreensão de tudo que já tinha acontecido até ali. Pois é, naquela casa espiritualista, Dona Celina descobriu que em vidas passadas havia sido até pitonisa. Uma pitonisa. Uma espécie de sacerdote do Antigo Egito. Meu Deus! Ela ficou impressionada. Dali para frente, a vida continuou passando, só que agora ela sabia que era uma médium. A vida de Dona Celina tomou um rumo que ela jamais poderia imaginar quando ainda trabalhava no cartório de registro civil. Continuou frequentando regularmente a casa espiritualista, continuou estudando, melhorando, se formou na faculdade. Foi quando ela resolveu prestar um concurso para juíza, para o magistério, para ser uma magistrada, para ser uma juíza. E ela foi aprovada. Ela chorou. Não eram lágrimas de vaidade e nem lágrimas de tristeza desta vez, mas de felicidade pela aprovação. A antiga funcionária do cartório
agora passava a vestir a toga de juíza de direito. E foi nesse período que os nossos caminhos se cruzaram. O restante que eu contei tudo até aqui foi tudo relatado por ela. E eu fui anotando porque eu tenho pretensão um dia de escrever um livro, assim que ela me autorizar. Foi nesse período que os nossos caminhos se cruzaram. Meu nome é Lucélia. E eu tive a honra de trabalhar ao lado da dona Celina. Na verdade, agora eu posso dizer da meritíssima Celina, juíza de direito. E eu trabalhei ao lado dela como escrevente na sua vara criminal. Coube a mim redigir audiências, organizar processos, preparar despachos e acompanhar incontáveis sessões presididas por ela. E foi ali que eu compreendi a sua extraordinária sensibilidade. É impressionante. Parecia ainda mais refinada. Naturalmente, ela jamais comentava qualquer experiência espiritual dentro do fórum. Ninguém sabia. Quer dizer, eu sabia, mas ela me pedia segredo total e absoluto. E foi aí que ela aprendeu a confiar em mim. Ela dizia: enquanto eu for juiz aqui, você vai se comprometer comigo, Lucélia. Não comente sobre isso com ninguém. Nunca mencionava mediunidade, jamais tentava convencer alguém de suas crenças e muito menos utilizava isso como fundamento para qualquer decisão judicial. Suas sentenças eram construídas sobre provas, depoimentos, perícias, aquilo que determinava a lei. Mas houve ocasiões em que eu a vi permanecer longos minutos em absoluto silêncio, olhando fixamente para um processo como se buscasse algo que ainda estava obscuro no processo. Dá para entender? Estava nas entrelinhas. E aquele caso eu jamais esquecerei. Enquanto eu viver, esse caso vai me acompanhar. Aliás, é com este caso, assim que ela me autorizar, que eu escrever o livro que eu quero começar. Era um processo envolvendo a morte de uma mulher encontrada dentro do próprio carro dela, da mulher. Esse carro tinha sido abandonado numa estrada distante quase 200 quilômetros da residência dessa mulher. Ela morreu dentro do carro. Ela havia sido morta por asfixia, estrangulamento. Para que vocês entendam a mecânica deste crime que estava descrito, é quando alguém com as próprias mãos aperta a garganta da outra pessoa, aperta até que a pessoa se sufoca, perde o ar e desfalece primeiro e depois morre. Não havia sinais claros de roubo, embora uma linha desse processo fosse exatamente essa: latrocínio. Não. As joias continuavam no seu corpo, a bolsa permanecia intacta, o dinheiro estava no porta-luvas. Mesmo assim, durante meses surgiram inúmeras hipóteses. Depois cogitou-se até um relacionamento extraconjugal, quer dizer, essa mulher era casada. E aí desconfiou-se de que essa mulher pudesse estar traindo o marido dela. Mais tarde apareceram teorias envolvendo vingança e até crime praticado por desconhecidos. Enquanto isso, o marido da vítima comportava-se como viúvo inconsolável. Na noite do desaparecimento, registrara ele, o marido, boletim de ocorrência dizendo que a esposa simplesmente ela não voltou para casa. Ele dormiu na casa. Eu fiquei esperando a minha mulher.
Ele começou a ligar. Quando o corpo foi localizado, ele chorou diante das câmeras. Ele participou do velório e recebeu abraços, agradeceu o apoio dos amigos. Ninguém desconfiava dele. Entretanto, a investigação continuou. Algumas pequenas contradições em seus depoimentos fizeram com que passasse a condição, não para ele era testemunha, ele era na verdade aquele viúvo que também era vítima, perdeu a mulher, mas não tinha nenhuma prova contra ele material. O processo chegou à vara criminal presidida pela meritíssima doutora Celina. Lembro-me perfeitamente do dia da audiência. O plenário estava completamente silencioso. Ele estava falando ali como um depoente, uma testemunha, e não como réu. Começou a responder as perguntas com tranquilidade. Negava qualquer tipo de envolvimento naquilo. Suspeita de alguém? Não tenho, não sei, a não ser que para mim, meritíssima, eu acho que a minha mulher devia ter, sabe, desculpa, um amigo, uma amiga, a senhora me entende? O promotor insistia que quem sabe ele soubesse mais. Foi então, enquanto o promotor falava, que eu ali, como escrivã, eu percebi uma mudança na expressão da meritíssima juíza Celina. Ela permaneceu alguns segundos completamente imóvel, os olhos baixaram discretamente. Ela como se estivesse concentrada numa oração silenciosa. Eu até via o lábio dela se mexer assim, conversando, sabe? Sim, sim. Sabe, eu acho que ninguém percebeu ali, mas eu percebi. Foi quando a juíza olhou pro depoente, que não era réu. Senhor, permita-me apenas mais uma pergunta. O homem confirmou assim com a cabeça. Então a meritíssima juíza, doutora Celina, pronunciou cada palavra que fez o meu sangue gelar. Se eu determinar como juíza, nesse exato momento, que a polícia científica realize uma escavação no jardim da sua casa, próximo ao muro lateral dos fundos, será encontrado ou não uma pecinha do brinco que a sua esposa usava na noite do crime? E essa peça desapareceu. Por alguns segundos, ninguém respirou, ninguém entendeu. O advogado olhou assustado para o cliente, o promotor franziu a testa. Eu parei de escrever. O depoente empalideceu instantaneamente. As mãos do depoente começaram a tremer. Pequenas gotas de suor surgiram em sua testa. Ele abriu a boca para responder, para falar com a juíza. Ele abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Foi impressionante. Ele abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. A doutora Celina repetiu sem elevar o tom de voz. Responda objetivamente. Posso mandar a polícia científica fazer isso agora? Posso ou não posso?
A peça de brinco será encontrada naquele local ou não? Foi como se toda a força daquele homem desaparecesse de uma só vez. O homem levou a mão ao rosto e começou a chorar compulsivamente. O homem tentou controlar a respiração, não conseguiu. Seu corpo inteiro tremia e de repente ele ergueu a cabeça e falou quase gritando: "Chega! Chega!" Fez uma longa pausa. Depois, completamente derrotado, confessou: "Fui eu! Fui eu! Fui eu! Fui eu!" O silêncio dentro da sala tornou-se absoluto. Entre lágrimas, o homem contou que havia discutido violentamente com a mulher durante uma viagem forçada por ele. E, dominado pela raiva, segurou o pescoço com tanta força que só percebeu o que havia feito quando ela já não respirava mais. Desesperado, dirigiu-se por quilômetros até encontrar aquele lugar deserto. Abandonou ali o carro com o corpo da mulher dentro. Voltou para casa durante a madrugada. Na manhã seguinte, ao retirar a camisa que usara no crime, ouviu um pequeno objeto metálico cair no chão. Era parte do brinco da esposa dele. Somente naquele momento percebeu que durante a luta, a joia, uma partezinha, não era um brinco, era uma pecinha, tá? Uma pecinha do brinco durante o momento da luta. Ele estava com a blusa de manga comprida. A pecinha entrou pela manga. Ficou no braço dele. E quando ele voltou para casa, no dia seguinte a peça caiu. Apavorado, ele cavou um pequeno buraco junto ao muro, lá no jardim da casa dele. Ele cavou aquele pequeno buraco e ali ele enterrou aquela pecinha do brinco da mulher. Somente naquele momento percebeu-se que durante a luta a joia havia desprendido aquela pecinha. Minutos após a confissão, a meritíssima juíza determinou que a polícia realizasse imediata diligência e horas mais tarde a confirmação. Exatamente no ponto indicado por ela, agora também pelo homem, a poucos centímetros de profundidade encontrava-se a pequena peça de ouro. Fazia parte do brinco, mas não era o brinco. Naquele dia, enquanto todos comentavam a impressionante coincidência, observei Dona Celina recolher seus papéis em absoluto silêncio. Ela não demonstrava qualquer orgulho, não comemorava, não explicava, apenas fechou discretamente os olhos por um breve instante, como quem fazia uma oração silenciosa. Até hoje, não sei quem lhe revelou aquele detalhe impossível. Ela disse que uma voz, que poderia ser a voz da própria vítima, porque era uma voz feminina, e talvez um espírito benfeitor encarregado de auxiliar. Ou talvez existam mistérios entre o céu e a terra que jamais seremos capazes de compreender completamente. Seja qual for a resposta, uma coisa eu posso afirmar com absoluta certeza. Durante todos os anos em que eu trabalhei ao lado da meritíssima juíza Celina, jamais a vi utilizar seu extraordinário dom para beneficiar a si própria. Ela colocava esse dom exclusivamente a serviço da verdade, mas nunca falou sobre ele para ninguém, a não ser
para mim. Ela já se aposentou. E eu tenho um livro, Paulinho Boa Pessoa, praticamente pronto. Mas ela insiste que eu espere um pouco mais. Outro dia eu insisti com ela, mas por quê? Ela acha que vai ser melhor depois que ela já não estiver mais aqui. Mas aí eu perguntei para ela: doutora, eu posso ir antes? E ela me disse: não será assim. Você vai ter o seu tempo certo. Essa história muito me impressiona ao longo da minha vida. E por isso hoje eu fiz questão de escrever. Exatamente para poder ouvir os comentários dos seus ouvintes. Ler os comentários dos seus ouvintes. Aliás, tanto a audição como a leitura, ela também o fará. Ela mora em São Caetano do Sul. E eu frequento a casa dela. Sou eu, a Lucélia, e a partir de agora estarei aguardando os comentários de todos vocês. I'll tend to your needs.